Boa noite, irmãos. Aqui presente no auditório da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Boa noite aos irmãos ouvintes da Rádio Espírita. Mais uma vez estamos reunidos para fazermos o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Queremos agradecer as irmãs aqui pela primeira vez, a Isabel, a Janete, a Brunella e a Maria de Lourdes. Sejam bem-vindas. E agradecer a todos a presença. Queríamos transmitir, meu nome é Oswaldo, nós estamos falando diretamente do auditório da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, aqui no Brasil. Está sendo transmitido ao vivo pela internet, para todo o Brasil e todo o mundo, pelas webs, rádios. Rádio Espírita Capixaba, endereço eletrônico www.radioespírita.net.br, Rádio Sendo Espírita, endereço eletrônico sendoespírita.net, e Rádio Espírita Chico Xavier, endereço eletrônico chicoxavier.net.br, em Teoflotone, Minas Gerais. Como é normal, no começo do nosso estudo, nós vamos fazer a nossa leitura preparatória com a nossa irmã Zezé. O livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição número 31. Com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, Coríntios 16 e 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas do serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem, reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual, no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros. Fica-se em Jesus e passa. Jesus, mestre amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, mentores amados dessa instituição, do movimento, mentores queridos, mensageiros de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos, Senhor, nesta noite de terça-feira, para estudar seu Santo Evangelho, à luz e o esclarecimento da doutrina espírita. Rogamos a Ti, Mestre amado, e através dos mensageiros do amor, que nos ajude, desbloqueando os canais de nossa mente, dos nossos corações, para que possamos captar todo o conhecimento do estudo de hoje, através da nossa irmã Giselda. Que a paz e a harmonia deste momento se estenda a todos os corações e mentes de todos os irmãos em todas as dimensões desse planeta, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Hoje, meus irmãos, o tema do estudo de hoje, os que são misericordiosos.
Nosso estudo será presidido pela irmã, amiga, trabalhadora da Casa Espírita Cristã. Essa casa fica no bairro do Ibis, no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil. A nossa irmã Giselda Rodrigues. A palavra, amiga. Pois não, boa noite para todos. Uma alegria enorme estar sempre aqui com vocês. Boa noite ao pessoal, a todos que estão ouvindo a Rádio Capixaba, Espírita Capixaba. E nós vamos trazer para vocês algumas facetas, alguns detalhes para reflexão em torno do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os que são misericordiosos. Inicialmente nós colocamos essa linda figura do samaritano, atendendo, auxiliando, amparando o homem que foi atacado por ladrões. A passagem diz o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava mais de 800 metros acima do nível do mar. Jericó ficava abaixo. Então costumava-se dizer, simbolicamente, que Jerusalém era a cidade santa dos ofícios religiosos, das pessoas que iam à procura de Deus. E Jericó era o local do comércio, onde as pessoas iam fazer seus negócios, em busca, então, das coisas materiais, dos bens materiais. E esse homem descia, vinha de Jerusalém para Jericó, quando no caminho foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo que tinha e o deixaram semi-morto à beira da estrada. Em seguida, pouco tempo depois, passou um levita. Levita é um homem de religião dos judeus. Esse homem viu o ferido, mas passou ao largo e seguiu o seu caminho. Na mesma direção, alguns minutos depois, desceu um sacerdote judeu, que também procedeu igual o levita. Olhou o ferido, não se interessou, passou adiante e foi embora. E logo depois veio esse samaritano. E Jesus gostava muito de colocar a figura do samaritano em suas parábolas, em suas citações, em seus exemplos, porque os samaritanos eram tidos como pessoas de má vida. Porque era a casa diferente, a raça que não havia sido enquadrada nas 12 tribos de Israel. Eles haviam ficado separados na hora da união. Então eram tidos como pessoas de má vida. E Jesus gostava de colocar o samaritano ou samaritana para mostrar que o bem, ou o homem de bem, a caridade pode ser feita por qualquer pessoa, independente do rótulo religioso a que pertença. E nós sabemos disso perfeitamente. Então o samaritano condoeu-se, sentiu compaixão e por isso nós colocamos aqui essa figura. Bem-aventurados que são misericordiosos. O que é misericórdia? Compaixão, mais à frente nós colocamos compaixão, pena, comiseração. Ele então sentiu-se tocado de compaixão, que já é um primeiro passo para aquele que quer fazer o bem. E aproximou-se do moço. Veja bem que Jesus não diz quem era esse moço. Se era rico, se era pobre, se era branco, se era preto, se era judeu, se era samaritano, se era nobre, se era patrício romano. Poderia ser qualquer um. Se era algum estrangeiro, o Império Romano abarcava uma imensidão de países. Ele apenas abaixou-se, limpou, cuidou daquele homem, pensou as suas feridas, colocou azeite, óleo, e levou-o no lombo da sua animalha para uma estalagem mais próxima. E ali chegando, ele pediu ao estalajadeiro que cuidasse daquele moço, porque ele precisava seguir viagem, e quando retornasse, deu para o estalajadeiro determinada quantia. Se houvesse, ao retornar, o estalajadeiro houvesse tido maiores despesas com aquele moço, ele então lhe pagaria, acertaria o que ultrapassasse o valor que ele estava deixando ali. E seguiu viagem, e nós botamos aí justamente para falar sobre a misericórdia, sobre a compaixão. Diz Jesus: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia.
Isso faz parte das bem-aventuranças. Ou seja, quem sentir indulgência, tolerância, misericórdia, compaixão, também será receberá misericórdia. É interessante notarmos que as palavras de Jesus tinham um alvo certo. Porque, na realidade, hoje o Espiritismo vem nos dizer que, independente do que nós fizermos, Deus nos ama. Se nós não formos misericordiosos, se nós formos criminosos, se nós formos fofoqueiros, se nós formos tudo que nós fizermos de mal, Deus não escolhe amar. Ele é amor. Mas era preciso uma figura forte para que as pessoas pudessem entender e refletir de que, se não fizessem aquilo, não teriam a recíproca do amor de Deus. Mas, na realidade, Deus ama a todos. Tudo o que nos acontece jamais é castigo de Deus, como nós nos acostumamos a aprender. Como nos tem sido dito há anos, até antes de Jesus, que Deus era não Pai, mas era o Senhor dos Exércitos, aquele que castigava, aquele que incitava a guerra, ao crime, à violência, vejam bem. Na realidade, quem fazia isso tudo não era o Deus, porque Deus jamais esteve pessoalmente na face da terra. Diz a tradição do mundo espiritual que apenas Jesus, dentre todos que habitam ou que habitaram o nosso planeta, já viu o Pai. Mas existia o Jeová, e existia o Javé, espíritos que eram responsáveis pelo povo hebreu, posteriormente judeu, que são o mesmo povo. E esses espíritos eram os espíritos que organizavam, administravam todas as ações do povo. E eles agiam com muita rigidez para que aquele povo primitivo, criança ainda, imaturo, ainda na infância da humanidade, pudesse temer o que pudesse lhes sucederem, caso eles não andassem no caminho certo. Então, desde aquela época se fala em pecado, o pecado de Adão e Eva, que nós carregamos como se nós pudéssemos carregar, não sei quantos milênios depois, um pecado de um casal que pecou lá atrás e que na realidade nem sequer existiu nessa contingência de ter sido expulso do paraíso. Hoje nós sabemos que simbolicamente se refere, Moisés queria se referir aos exilados de Capela, que haviam sido expulsos de um mundo superior, que para eles era um paraíso, mas isso não vem ao caso agora. Se a gente vai devagar muito, não vai sair do trilho. Mais à frente, Jesus diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Veja bem, Deus não perdoará só porque nós perdoamos, foi o que eu acabei de dizer. Mas é importante que as pessoas tivessem a certeza disso. Se Deus vai me perdoar apenas se eu perdoar. E se esforçassem para o perdão, para a misericórdia, para a reconciliação. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, como nós dissemos, isso era muito importante para que os judeus pudessem refletir nas palavras de Jesus, que sempre eram muito fortes, muito enérgicas, embora ele fosse manso e humilde de coração, mas as suas palavras falavam como quem tem autoridade, né? Então, aproximando-se, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não vos digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E a gente vem e faz uma continha bem simplesinha aqui, que 70 vezes 7 daria 409. Mas alguém já disse: não, gente, isso aí é 70 vezes 7 ao cubo, ao quadrado, ou infinitas vezes. Ou seja, não tem limite. Não há limites para o perdão. Mas o mais interessante, sabem por que Pedro fez essa pergunta de 7? Que para ele era muito? Porque Moisés prescrevia o perdão até 3 vezes. Então, para Pedro, 7 seria um número astronômico, um número enorme de vezes, seria uma misericórdia quase que infinita, já que Moisés havia dito que 3 vezes era o suficiente para se perdoar. Mas Jesus não.
Disse que não apenas 7, mas infinitas vezes. Aí nós vimos com a definição de misericórdia, que muita gente às vezes confunde misericórdia. Porque misericórdia realmente tem uma definição mais ampla. Misericórdia significa comiseração, né? Pena causada pela miséria alheia. Compaixão, perdão concedido por bondade pura. Também pode-se dizer indulgência, tolerância. Isso tudo faz parte da misericórdia. O bom samaritano, como nós dissemos, foi tomado de compaixão. Ele teve misericórdia, ele teve compaixão, pena daquela criatura caída à beira da estrada. E ali o ajudou. E uma certa feita, Mahatma Gandhi foi entrevistado por um jornalista que lhe perguntou se ele sempre perdoava os seus inimigos. E ele disse, não, nunca os perdoei. Mas por quê? Sendo o Senhor um homem que prega a paz, como jamais usou do perdão? Jamais perdoei porque jamais me senti ofendido. Ele respondeu tranquilamente, como sempre era, né? A não ser na hora de defender os interesses dos outros, que ele se tornava um leão. Misericórdia quero, não sacrifício. O que será que Jesus queria dizer com isso? É uma palavra que de vez em quando a gente vê na Bíblia, essa frase. Misericórdia quero, não sacrifício. Na realidade, ele se referia aos sacrifícios que os judeus faziam nos altares e que vinham lá de trás de Moisés. Inclusive, os sacrifícios eram válidos de acordo com as possibilidades, as posses daquele que ia oferecer. Os pobres que não tinham dinheiro para oferecer, por exemplo, um carneiro, poderiam oferecer pombos. Já os mais ricos ofereciam touros. Mas Jesus disse, certa feita, que não seria o oferecimento, a oferta, o sacrifício de um touro ou de um bode que iria limpar os pecados da humanidade. Então ele dizia isso, que ele queria misericórdia, queria que as pessoas se condoessem. Por quê? A misericórdia é o primeiro passo da caridade. Quando você sente compaixão pelo seu próximo, quando você sente comiseração, quando você tolera as suas faltas, compreende por que ele erra, você então parte para o segundo passo, que é procurar se aproximar e ampará-lo nas suas dificuldades. Porque diz no próprio livro no Evangelho segundo o Espiritismo que a verdadeira caridade não espera ser procurada. Ela vai nos recônditos mais obscuros atrás da miséria. Normalmente, aquele que realmente necessita não pede, ele tem vergonha. Obviamente, tem exceções, não é, gente? Mas isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem quer ajudar, procura aquele que precisa ser ajudado. Não espera que bata a sua porta e diz, olha, você pode me ajudar? E aí aparece Jesus, conversando com os discípulos e falando essa frase. Misericórdia quero, não sacrifício. Jesus, e nós aí temos um fato muito interessante. Jesus saindo na porta do túmulo, tendo vencido o mal, tendo vencido a morte, que não existe. Eu acho essa figura lindíssima. E citamos aqui uma frase, duas frases, uma depois conclui a outra, que estão inseridas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Quando Jesus disse, os homens afastaram-se do caminho que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Isso foi o Espírito de Verdade que disse. E mais tarde ele fala, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Muitos aqui conviveram, conheceram e até conviveram com Palhano. Lamartine Palhano Júnior, pesquisador, cientista, escritor. E Palhano, certa feita, nos disse que esta frase, sede os vencedores da impiedade, dita pelo Espírito de Verdade, tinha o mesmo sentido de que a que Jesus havia falado, misericórdia quero, não sacrifício.
Porque nós formos os vencedores da impiedade. O que é impiedade? Falta de piedade. O que é piedade? Misericórdia. Se nós vencermos a falta de piedade, a impiedade, nós seremos vencedores do mal. Ele venceu o mal e nós também poderemos vencer. Eu achei muito interessante e concordei com ele. Achei que realmente a impiedade e a misericórdia são a mesma coisa. E segundo Kardec, o Espírito de verdade seria Jesus. Embora ele não tenha dito no Evangelho, mas se vocês tiverem a curiosidade, quem não teve ainda, de estudar o Livro dos Médiuns, no final do livro dos Médiuns, Kardec coloca várias mensagens, algumas mensagens autênticas, de espíritos que enviaram sobre diversos assuntos, e outras mensagens falsas, outras mensagens de espíritos enganadores. E ele coloca esta mensagem que se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade. Lá ela está assinada por Jesus. Ele informa o seguinte, que ele teve muito pudor, muito receio ao colocar o nome de Jesus na mensagem, embora ele conhecesse que o médium era um médium responsável, um médium humilde, de qualidades que poderiam realmente respaldar o fato dele receber uma mensagem de tal envergadura, de tal elevação, de um espírito tão elevado. Entretanto, ele tinha receio de colocar, mas colocou no Livro dos Médiuns. Quando ele passou a mensagem para o Evangelho, ele fez algumas pequenas alterações que não em nada perderam o valor do conteúdo da mensagem, que é belíssimo, mas não colocou o nome Jesus. Preferiu o nome Espírito de Verdade, que então nós deduzimos que o Espírito de Verdade seria o próprio Jesus, que veio conduzir pessoalmente o Consolador, né, a implantação do Consolador, o trazimento do Consolador para todos nós. E Jesus aí fala traz outros ensinamentos sobre o perdão. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Todo mundo sabe onde é que está isso, né? Na oração dominical do Pai Nosso, quando um dos discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou. Outra frase, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes, vosso Pai tampouco perdoará as vossas ofensas. E aí nós falamos, para ilustrar um pouquinho, sobre a mulher apanhada em adultério. Vocês se lembram dessa passagem? Essa mulher Jesus estava na praça pública pregando, e essa mulher foi trazida à praça pública por várias pessoas. E eles disseram, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, em flagrante adultério. Diz a lei que ela seja apedrejada. Jesus simplesmente abaixou-se e ficou a escrever no chão. Imaginamos que naquela época uma praça não devia ser calçada, né? Devia ser areia mesmo. E eles disseram, e então? E ele disse, atirem, pois, a primeira pedra aquele que estiver isento de pecados. E todos se calaram. Ninguém reagiu. A reação foi retirada estratégica. Foram saindo vagarosamente, começando pelos mais velhos, porque tinham mais pecados. Dizem alguns autores que Jesus estaria escrevendo no chão os pecados de cada um daqueles homens que ali estavam. Isso não é comprovado. Estou apenas citando a opinião de alguns autores que não sabemos se é certo. Poderia ser, por que não? E eles foram se afastando e Jesus, então, se vendo a sós com a mulher, levantou-se e disse, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Não te condenaram? Não. Nem eu te condeno. Vá e não tornes a errar. E aí,
nós vamos fazer uma outra ilustração, porque a gente acha que história, ilustração, passagem, é muito importante para que nós fixemos o tema de uma discussão, de um estudo. O credor incompassivo quer dizer que não teve compaixão. Essa palavra incompassiva, que não tem compaixão, fala de um homem, de um senhor, aqui está sendo representado como um rei. Era um senhor que resolveu tomar contas aos seus conservos, aos seus servos. E descobriu que um desses servos lhe devia 10.000 talentos. Eu vou colocar aqui para a gente entender melhor. Supostamente seriam 10.000 reais. Para um servo é uma quantia muito grande. E esse servo atirou-se aos pés do Senhor. E esse senhor disse, então, você vai ser preso até que você pague essa quantia. E também eu posso, além de você ser preso, mandar vender você e sua família para pagar a quantia. O servo, atirou-se aos pés do Senhor e pediu-lhe piedade. Por favor, Senhor, eu vou te pagar essa quantia. O Senhor, tomado de compaixão, perdoou a dívida àquele servo. Ao sair dali, ele encontrou com o seu conservo. Vocês vão saber logo o que é conservo. E esse conservo lhe devia 100 dinheiros. Supostamente, vamos trazer para o futuro, 100 reais. E este homem que havia sido perdoado, agarrou-se no outro, agarrou pelo pescoço, pela roupa e disse, paga o que me deves. Mas eu não posso, por favor, tenha piedade de mim, eu vou te pagar, eu prometo. Não vou esperar. E mandou colocá-lo na prisão. Os demais conservos, vendo aquilo, correram a contar ao Senhor o que havia acontecido. O Senhor imediatamente chamou o servo à sua presença e disse, mau e infiel servo, eu te perdoei porque me pediste, eu tive compaixão de ti, e tu deverias ter feito o mesmo com o teu companheiro. Agora ficarás na prisão até que me pagues tudo o que me deves. E o que é conservo? Nós procuramos, lá em casa nós temos 4 dicionários de português. Não achamos essa palavra em nenhum deles. Só achamos na internet. Conservo, servo juntamente com outrem. Vem do latim conservo, companheiro na escravidão. Aprendemos coisas novas, viu? Como a gente está sempre aprendendo a cada dia coisas novas para aumentar os nossos conhecimentos. A justiça divina determina, inicialmente, nós não conhecemos a justiça divina toda, dentro da nossa pequenez aqui na Terra, dentro das necessidades nossas enquanto habitantes do planeta Terra, 3 passos para a quitação perante a lei divina. Nós temos que passar por esses passos para que nós possamos nos livrar da prisão e pagar a dívida ao Senhor, que são arrependimento, expiação e reparação. Se vocês consultarem o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, vocês vão encontrar essa referência no capítulo 7º. É muito interessante o comentário que o Kardec faz a respeito desses 3 ações que nós devemos praticar para purificar o nosso espírito. E o sacrifício mais agradável a Deus? O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do orgulho, o sacrifício da soberba, o sacrifício da vaidade, o sacrifício que tudo nós pudermos fazer para tirar o mal dentro de nós. E Jesus, então, o próprio Kardec utiliza-se dessa passagem de Jesus, da oferta do altar, para mostrar qual é o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferenda junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. E aí vocês perguntariam, mas
por que Jesus, sabendo que não era importante essa questão de sacrifício, de oferenda em altar, deixou que isso acontecesse? Não falou para esse homem: olha, não adianta nada você ficar oferecendo animais, flores, eles ofereciam também às vezes frutos. Isso não vai te perdoar os teus pecados, isso não vai limpar-te de todos os erros que cometeste. Jesus poderia falar isso. Mas acontece que Jesus estava vivendo numa época e ele tinha que se adaptar, se ajustar à época em que vivia. Ele não estava vivendo ali. Tinha que lidar com as pessoas e conversar com elas sobre assuntos com os quais essas pessoas lidavam. Com o dia a dia, o cotidiano, os hábitos dessas pessoas. Ele não podia simplesmente, no instalar de dedos, terminar com um hábito que já vinha há mais de 2000 anos, desde antes de Moisés, de oferecer o sacrifício no altar. Então ele foi mais esperto, inteligente, como sempre foi. Se você tiver alguma coisa acontecer o próximo, deixa a sua oferenda no altar. Porque não adianta você oferecer algo em seu benefício, pedindo talvez o perdão de Deus, pedindo que Deus te dê algum outro recurso, algum outro bem, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão. Isso significa que você ainda pensa mal de alguém, tem um mal dentro do seu coração. Então vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, para você se limpar desse mal que você traz dentro de si. Depois então, com o coração limpo, que é o sacrifício mais agradável a Deus, nos purificarmos de nossas imperfeições, aí você vai e faz a sua oferenda. Depois, em seguida, tem o exemplo que nós vamos citar esse exemplo não. Nós vamos citar o exemplo da Condessa de M e a Fera. Não sei se vocês conhecem essa história. Essa história se passa inicialmente no século XVI, por aí. O padre Germano era um padre que era filho de uma mendiga. E ele vivia sempre próximo a um convento de frades. E esses frades cuidavam dele. A mendiga se afastou, o largou para lá. E ele achava tão lindo ser padre, achava tão bonito aquelas roupas, aquelas vestes. E eles o tratavam tão bem, cuidaram dele, levaram para dentro do convento, do mosteiro, e ele decidiu seguir a carreira. Logo, logo viu que não era nada daquilo que ele pensava. Começou a conhecer os bastidores da igreja, principalmente naquela época da Idade Média, e perceber que a maior parte do que ele via era aparência, era superficial. Mas, como ele havia escolhido aquilo, ele decidiu seguir o caminho de ser um pastor de Deus e fazer o bem, usar a batina para o bem. Mas ele tinha umas ideias totalmente diferentes daquelas dos padres da época. Ele via espíritos, recebia inspiração e sabia que além do corpo físico havia um outro mundo. Acreditava nas múltiplas vidas. E era uma pessoa que salvou até criminosos que fugiam e ele os encontrava. E ele escondia esses criminosos para que a polícia não os pegasse. E conseguia transformar esses criminosos, fazendo com que eles mudassem a sua conduta, muitas vezes pagando, como certa vez ele fez, uma passagem para um desses criminosos ir para a América. Naquela época a América havia sido descoberta há 1 século, 2 séculos atrás, para poder fugir. E ele disse que iria se tornar um homem novo. Depois ele escreveu uma carta para o padre agradecendo a oportunidade que havia sido dada, dizendo que havia encontrado uma companheira, se casado, a companheira estava grávida, e o nome do filho dele seria Germano, em homenagem ao padre. Era uma pessoa totalmente diferente. Ele era muito perseguido pelos penitentes negros, que eram aquela casta da Inquisição que se escondia de sacerdotes, de arcebispos, de bispos, que se escondia num capuz negro para ordenar as maldades, que eu não vou falar aqui porque eu não gosto disso. Mas
Certa feita, Padre Germano recebeu já à noite um recado de um servo de uma casa nobre, dizendo que o barão de G estava à morte e queria que ele fosse dar-lhe a extrema-unção. E ele achou estranho, porque ele havia visto o barão há poucos dias e ele estava tão bem, mas foi. Chegando, a esposa do barão, a baronesa, estava no quarto e o barão pediu que ela se retirasse. E ele então disse: Padre, eu tenho quase certeza de que eu fui envenenado. E quase certeza que a minha mulher me envenenou. Eu não sei se essa menina que aí está é minha filha, mas eu a tenho por filha e eu a amo muito. Então eu lhe peço que a ajude e me dê a sua bênção, porque eu estou nos últimos momentos. E ele deu a bênção. O homem morreu, e a partir daí o padre começou a observar que aquela baronesa, que antes quase não frequentava a igreja, passou a frequentar a igreja diariamente, tornando-se uma pessoa piedosa, ficava horas orando, e ele ficava só pensando, né? Com os botões dele, já sabendo o que havia acontecido, né? Ainda mais porque ele também tinha essa mediunidade de inspiração, de intuição, conhecia, além de tudo era psicólogo, já havia convivido com tantas pessoas, visto tantas coisas erradas, e ele já conhecia as pessoas só de olhar. Um dia, a menina, a mocinha, que era filha, que não era filha do conde, era filha da condessa, da baronesa, né? Com outro, procurou o padre. Esse padre havia batizado-a quando ela era pequena. E disse que a mãe estava querendo pegar o dinheiro dela, que era de herança, para construir um convento, e que ela seria a primeira a ser enviada para o convento. E ela não queria ir para o convento, até porque ela conhecera um rapaz, era um rapaz simples, mas ela o amava, e ela queria casar com esse rapaz, que, por favor, padre, faça alguma coisa. O padre mandou chamar a baronesa, e começou a conversar com ela, olhando-a nos olhos, e disse: por que eu soube que a senhora vai construir um convento? E a senhora vai levar a sua filha? Por que a senhora vai fazer isso? Ela vai servir a Deus. Não se serve a Deus obrigada. A sua filha tem uma saúde frágil. A senhora quer que ela morra? Não, Deus não permitirá isso, ela vai servi-lo. Mas ela vai morrer se entrar lá. E começou a conversar e percebeu que a baronesa não cedia. Então ele sentiu como diversas vezes, tomado por uma força, como se um espírito tomasse conta dele, e ele se sentia enorme, e era baixinho, se sentia enorme e poderoso. E ele então olhou dentro dos olhos e disse: eu sei o que está se passando dentro da senhora, baronesa. Conheço os seus mais íntimos pensamentos. A senhora não quer se confessar comigo? E ele dizia que eu detestava a confissão, porque ele achava horrível ficar ouvindo as pessoas falarem dos seus problemas, ouvia falar de crimes, ouvia falar de tramas, e aquilo para ele era horrível. Mas nesse instante era interessante, importante, que ela confessasse para que ele pudesse ajudar a moça. E também na memória do pobre do barão. E ela: mas eu não me preparei, não fiz penitência. Ora, baronesa, isso tudo é uma simples formalidade que não interessa a Deus. A senhora tem alguma coisa para me dizer? Não tenho. Aquela noite que eu fui conversar com o barão, ele me disse que sabia, ele me contou quem foi o assassino dele. E olhando firmemente para ela, ela sentiu que ele sabia que era ela e desmaiou. Mas ele não deixou, botou a mão na cabeça dela e disse: acorda, desperta, vamos conversar. Eu imagino que essas suas penitências, deve ser remorso. A senhora acha que vai conseguir acalmar sua consciência com essas penitências? Longas horas ajoelhada, orando? Não, isso não vai fazer. Acalmar a sua consciência. Eu lhe faço uma proposta. A senhora, ao invés de construir o convento, que é onde se enterram viva tantas pessoas que poderiam fazer o bem aqui fora e amar a Deus da mesma maneira, a senhora vai construir um hospital. Tenho certeza que a sua filha
lhe dará o dinheiro de bom grado, o dinheiro da herança, para ajudar a tantas pessoas necessitadas de cuidados. E vai permitir que ela se case. E olhando firmemente para ela, com esse rapaz. E ela, muito apavorada, porque ele havia descoberto, provavelmente ela sabia que ele não iria delatá-la, porque o que se fala em confissão é segredo, né? Mas diante do medo, do pavor, ela concordou e a partir daí começou a fazer bastante, ajudar mesmo, até por remorso, fazer muita coisa. Mas isso não limpou-a daquilo que está ali, não é? Arrependimento, reconciliação e reparação, né? Ela se arrependeu, agora precisava reconciliar-se e reparar o mal que ela fez. 15 anos depois, essa senhora renasceu numa aldeia pobre. Ele não se fala de que cidade. Mas o padre Germano era espanhol. Não sei se essa aldeia ficaria próxima onde ela vivera antes. Ela nasceu num corpo disforme, tinha uma pele grossa e feia, um rosto apavorante, o cabelo curto, arrepiado, e assustava todos e não conseguia falar. Ela praticamente grunhia. E os meninos da cidade, todos da cidade, a apedrejavam, a xingavam, maltratavam-na muito. E ela fez uma casa de palha tosca, embaixo de um olmeiro. Até que um dia, o padre Germano já havia desencarnado, o barão disse ao padre Germano que queria descer para ajudar aquela que o havia envenenado. Olha, vejam bem o que é uma pessoa de moral. Porque ele também, quando se confessou, ele disse, eu acho que a minha mulher me matou. Mas ele não disse, ela é uma assassina. Não, nada disso. Ele apenas confessou e disse, eu gostaria que isso ajudasse. Eu acho que ela precisa de ajuda e minha filha também. Então ele já era uma pessoa de caráter nobre. E pouco tempo depois, a fera, como ela era chamada por todos, apareceu grávida. Provavelmente, não se sabe como, eles não comentam, aproveitando-se dela estar ali naquele local. E ela teve um menino, que era justamente o barão, o ex-marido. Menino lindo, lourinho, clarinho. E ela andava com aquele menino, só que interessante é que aquele menino percebeu, logo ela foi perseguida, porque imagina naquela época, na Idade Média, uma pessoa fica grávida, mesmo uma mendiga. Foi perseguida e ela fugiu com o filho e foi para outra cidade. O menino cresceu e percebeu que a mãe precisava dele. Ele pedia esmola para a mãe, ela foi ficando cega e pegou também lepra. Pedia esmola para a mãe, ajudava. E então, um belo dia, ele saiu num dia de neve, muita neve na cidade, uma avalanche o matou. E quando o trouxeram, ela já estava quase cega, ele a abraçava e dizia sempre para ela, mãezinha, nós dois vamos para um lugar lindo que eu sonho sempre, um lugar de verde, de muitas árvores, nós dois vamos para lá. Mas quando lhe entregaram o corpo frio e morto do menino, ela teve gritos de dor. E aí, pouco tempo depois, ela desencarnou, mas já totalmente renovada, já reconciliada, já havendo reparado o mal que havia feito. Então, para concluir, que tem mais uma história aqui, mas a nossa hora já está chegando ao fim. Nós vamos só falar para vocês que a ciência comprovou que o ódio, a mágoa, a revolta, isso tudo é um veneno para a alma, é isso que causa doença. Problemas circulatórios, respiratórios, alergias, câncer. E que o remédio para a saúde é o equilíbrio emocional ou físico, perdão, tolerância, alegria, tudo isso. Jesus, no final, só para encerrar, para fechar aqui, aparece segurando a mão da pecadora e repetindo a frase
com a qual nós abrimos o estudo da noite de hoje. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E ele próprio, exemplificando a misericórdia e dizendo: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Que Jesus nos abençoe e nós possamos refletir em tudo isso que nós aprendemos hoje para obter a misericórdia. Muita paz para todos. Agradecemos a irmã Giselda Rodrigues e aproveitamos para mandar o nosso abraço aqui da Federativa, todos aqui presentes, para os nossos irmãos lá da Casa Espírita Cristã, no Ibis e em Vila Velha. Continuamos aqui o nosso estudo e agora, logo depois da prece de encerramento, vamos pedir aos irmãos para que venham para as cadeiras na frente, para que facilite o passe. Poderíamos dizer, temos irmãos aqui de primeira vez, se sabem sobre os passes. O passe nada mais é do que uma transfusão, ou então uma mão dupla de energia, nada mais do que isso. O grande exemplo sobre o passe é o nosso Senhor Jesus Cristo, que através do passe, dessa força energética que temos também, esse magnetismo, ele cura, dependendo, logicamente, das pessoas. Né? Todos nós devemos ter merecimentos para que isso aconteça. E nesse momento, tão bom, tão belo que estamos vivendo nesse momento, pedimos a todos que mantenham firme para que o passe realmente seja bem acolhido. Vamos encerrar a prece. Desculpa. Vamos encerrar a prece com a irmã Zezé, com a prece final, e vamos desconectar com os irmãos da Rádio Espírita, desejando um abraço a todos e também comunicando que a partir de terça-feira que vem é carnaval, não vai haver reunião, somente na próxima terça-feira, dia 28. Estaremos juntos, se Deus quiser, aqui para mais uma reunião do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Um abraço para todos e que estão nos ouvindo na Rádio Espírita, que pule carnaval, brinque, mas nunca esquecendo de que é só divertimento, né? Nada de excesso, né? Então, a irmã Zezé vai fazer a prece final.